Ney, neste bloco vamos tratar agora sobre educação, que é quase que a mesma história da sua vida. Algumas questões nossas vamos tentar exatamente abordar esse tema e trazer um pouco do seu pensamento sobre a educação. Eu vou chamar inicialmente o Saulo para fazer a sua questão. Tio, né? Queria que o senhor contasse um pouco da história do Colégio Lins de Vasconcelos, da sua atuação no colégio e da sua relação com o professor Ney Lobo. É uma história, para mim, satisfatória e, ao mesmo tempo, frustrante, né? Mas faz parte da experiência. Mais tarde a gente entendeu. Mas foi uma experiência muito importante para a minha vida, né? E para a minha vida como espírita, como ideal espírita. Né? Porque nada melhor do que a educação para tratar do ser humano. A questão do ser humano, né? Da pessoa humana. É a arte, antigamente, né? A arte de modelar caracteres, não é? Ou Immanuel Kant, o desenvolvimento de todas as potencialidades do indivíduo sob um prisma de harmonização de todas as potências. Para Aristóteles, é transformar a potência em ato. E o que é o ser humano? Todos os filósofos, pedagogos, educadores trabalharam sempre com o ser humano, de acordo com com seus recursos, né, de domínio teórico e técnico para formação do ser humano. Quer dizer, transformar um ser natural, um homem natural, em ser humano dentro dos padrões de uma civilização, né, dentro dos modos de uma civilização, ao mesmo tempo que ele se realize como individualidade, neste plano. E a realização da sua individualidade neste plano é a manifestação das suas qualidades, das suas potências, das suas tendências, das suas inclinações, das suas habilidades. Conseguir realizar isso, fazer, né, a criança chegar a ser um adulto formado e feliz, porque está harmônico com os seus, né, com os seus ideais, com os seus propósitos. Né? Se ele tem o dom da arte, né, a potência da arte, realizar-se, essa potência é realizar-se. Né? Se ele tem o dom da ciência, da pesquisa, realizar-se na pesquisa, então orientar o educando no sentido tal. E quem é esse indivíduo? Né? Daí nada melhor que a filosofia espírita para definir um novo modelo de ser humano, né? Que não é pronto, não é acabado, que é um ser transcendente em processo, que é aquela visão espírita da reencarnação. Reencarnação, melhoramento progressivo, né, da humanidade, através da individualidade. Né? Então, o Espiritismo fornece subsídios, conteúdos para você fazer reflexões sobre a educação. Porque refletir sobre a educação é fazer uma filosofia da educação. Depois, uma pedagogia, né, que é a formação técnica teórica, na formatação técnico-teórica da educação, e a educação em si daí, que é a ação educativa, e como se organiza essa ação. Né? Então, é um tema sumamente complexo, né? Porque as pedagogias existiram em todas as épocas históricas, em todas as civilizações. E no mundo moderno, com essa descoberta desse horizonte infinito, né, ao conhecimento, à pesquisa, né? Veja que o Espiritismo também tem uma função histórica, que ele surgiu no momento oportuno. Ele surge concomitantemente com o avanço científico. Porque embora a ciência moderna começa, né, na Idade Média, né, no Renascimento, ali com o surgimento dos grandes gênios, né, tanto no campo da lógica, da teoria, quanto no campo experimental, né. O Bacon era um filósofo, tal, por exemplo, Galileu, Copérnico, né, e foi aquela revolução da ciência. Coisa notável o acontecimento científico desses últimos 400 anos. Mas ela vai ganhar corpo e se expressar como uma força tremenda a partir do século XIX, quando se cria a instrumentalização de pesquisa, porque só os sentidos humanos, né, e a análise humana, né, não consegue esgotar os fenômenos da natureza em suas causas mais profundas. Né? Só no século XX é que nós conseguimos fotografar, entre aspas, o átomo. Né? Professor, foi agora.
cientistas lá da Europa fotografaram o átomo, que é um turbilhão energético e tal, né? Graças à parafernália tecnológica. Né? Alguns historiadores, por exemplo, como Arnold Toynbee, que é um historiador filósofo inglês, né? Um cara fantástico, arqueólogo, antropólogo, historiador, filósofo. Os livros dele são desse naipe, assim. A Mãe Terra, por exemplo, focaliza o grande problema das civilizações e a época que nós chegamos da questão ambiental. Se o homem vai sobreviver, né, à poluição moderna, né, se a aplicação da tecnologia, a exploração da natureza, né, assim, irracional, vai conduzir à dizimação da vida e tal. Então a filosofia espírita faz um foco sobre o que é o educando, o que é o indivíduo. Daí o professor Herculano Espíritos faz algumas relações e estabelece, por exemplo, o conceito de como é que é, educando um ser interexistencial, né? A noção de educando com nessa visão que nós tivemos, né? O homem em processo, que tem o ser em seu processo, que ele vem, né? O Jung vai aos arquétipos, né? Descobre o inconsciente coletivo, né? Uma gravação na memória integral, ainda não decodificada, né, à luz da ciência, e que traz uma herança interna no self, no eu, na individualidade profunda. Né? Jung, né, depois da psicanálise de Freud, que estabeleceu o estudo do psiquismo, estruturou, né, íder, ego, superego, aquela coisa toda, e daí a terapêutica da psicanálise para tratar os transtornos mentais e nervosos do ser humano, né, tal. Esses cientistas vão contribuindo com informações. E a pedagogia vai se servindo dessas correntes para elaborar, né, um processo educativo que atenda às realidades profundas da individualidade para desenvolvê-la. Isso é o ideal, né? Praticamente uma utopia você dizer isso na nossa sociedade presente. Porque nós não temos o domínio da reencarnação. Então, quando surge o Lins de Vasconcelos, que deveria chamar-se inicialmente de Colégio Allan Kardec, né? E tinha um conselheiro da federação, não lembro o nome dele agora, que apresentou uma tese sobre a educação espírita num congresso no Rio Grande do Sul. Não sei se o Nilton se lembra do nome dele. Do tempo do Buzolon. Cara legal. Eu tenho a tese dele nos anais do Congresso lá em casa. Ele apresentou a tese da educação espírita, né? O Rio Grande do Sul tinha feito algumas experiências no Instituto Padre Germano de Porto Alegre. Lá que surgiu a Cecília Rocha, por exemplo, vocês conheceram, né? É uma grande educadora da infância espírita, né? Professora tal. E uma outra senhora que era doutora em educação, que era de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Né? Quando eu fui fazer uma palestra sobre socialismo e Kardec em Santa Maria, né? Nós estávamos na época da Revolução da CEPA, e estudando uma proposta para influenciar a nova Constituição brasileira. Conseguimos alguma coisa, né? Então fizemos um trabalho extraordinário no Paraná e no Rio Grande. Daí veio a reação sagrada e estraçalhou o movimento, sabe? Espiritismo, Jesus diz lá, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E são os piores políticos que nós conhecemos. Né? Então, bem, aí fomos fazer a palestra em Santa Maria sobre socialismo e espiritismo. Aí eu fui lá, né? Socialismo utópico, socialismo romântico, socialismo positivista, socialismo científico, e que eu sabia um pouco, né? E encaixando no Livro dos Espíritos, na Gênese, pá. Tinha 400 pessoas no auditório. Eram as velhinhas do lar. Assisti uma palestra do professor Ney sobre socialismo e espiritismo. Um sargento que coordenava lá, esteve aqui no Paraná, conheceu o sanatório, os Eternos e tal. Daí uma pessoa, o Budó, daí eu conheci, o Budó é de lá. Né? O Budó é que veio me abraçar, e essa professora, que eu não lembro o nome agora, ela participou da CEPA. Uma pessoa lúcida, né? Desencarnada já uns 2 anos atrás. Não se lembra, né? Não é de Inorá. É uma outra, que foi colega da Cecília Rocha em Porto Alegre. E ela era de Santa Maria. Ela voltou para a Universidade de Santa Maria. Sornei,
irradiada, palestra irradiada pela rádio local. Aí ela veio, tornei meus parabéns. Foi a melhor palestra que eu ouvi sobre socialismo e espiritismo. Porque é um tema novo para essa gente, né? Eu peguei aqueles conhecimentos do Jacob Alsman, aquelas relações do Gustavo Gillet, e soquei na velharadinha, na terceira idade. Eu fui lá para fazer a palestra sobre isso. Mas os caras boicotavam porque já estavam monitorados por esse sistema. Eles se comunicam por telefone, você chega lá no local. Ai, gente, eu fui fazer uma palestra convidado pelo movimento jovem em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Tinha gente extraordinária lá que levou o Coen para lá. Daí me convidaram para eu fazer uma palestra lá. Faltando 2 dias para eu ir com a passagem aérea já comprada, recebo um telefone da FEB. Como é que era o nome da pessoa? Tem o 007, né? 007. 007. José Jorge. Não, o 007. Esse era 003,5. Ele era baixinho. Lembra, né? Ele era o 003,5 da FEB. Sornei! Como vai? Sugiro ao senhor suspender a participação na Confraternização de Mocidades de Campo Grande do Sul, porque ele está sendo movimento liderado por subversivos e espíritas suspeitos de fidelidade à doutrina. Você se animou. E anti-FEB, ante os nossos ideais de unificação. Porra, eu me assustei, né? Tá bom, 00. Não, professor, obrigado. Vou cumprir. Peguei o telefone e liguei para Campo Grande. Doutor João Cruz, seu João Cruz, família notável, mas ele era maçom. E o puritanismo exagerado, porque o espiritismo está cheio de maçom, desde as origens. Foram os maçons que ajudaram o movimento espírita no começo. Hoje a maçonaria não sei o que é, mas na época eles tinham essa capacidade. E telefonei para o seu João. Seu João, acabo de receber um telefonema, assim, assado. E, infelizmente, então, em cumprimento, né, a responsabilidade doutrinária que vocês estão, né, fazendo um movimento paralelo aí, então, agrada a FEB, daí fica ruim para mim, né, que sou líder espírita e tal, e eles me aconselharam a suspender. Está bom, professor, nós estamos sabendo, porque tem aqui os monitores locais que hospedam fulano de tal. Uma delas parece que foi mãezinha dele na reencarnação passada. E é a como é que é? A pessoa que acolhe, que faz o acolhimento na casa. Anfitriã. Isso, anfitriã dessa pessoa. E ela dedou-nos aí para a FEB. Mas não tem importância, o senhor pode ficar sossegado que eu vou dar um jeito. Eu disse, seu João, seguinte, eu estou com a passagem comprada, amanhã ao meio-dia estarei aí. Isso aí. Fui lá e participei da confraternização. Então foi assim, esse trabalho que nós estamos falando, né, de boicote, esse reacionarismo sagrado, sacro. Né? Muito bem, nós falamos sobre educação. Aí surgiu o Lins com o nome de Allan Kardec, mais tarde ele foi mudado e surgiu a ideia de dar o nome ao patrono do espiritismo no Paraná e talvez do Brasil, num determinado momento. Para mim, foi o maior líder espírita daquele momento. Né? Um missionário paraibano. Né? Porque agora nós dividimos o sul e o norte. Né? Nordestino para lá, sudeste de São Paulo para baixo, vamos formar um novo país. Né? De novo esse reacionarismo crasso e ignorante. Também, paraibano. Quantos nordestinos fizeram coisas espetaculares no sul do Brasil, vieram de lá, né? A São Paulo, o próprio Lula lá, né, com todos os questionamentos, mas é um líder que nasce dessa efervescência da vivência do povo brasileiro, como dizia o René Brizola, povo brasileiro, né, civismo do Brizola. Segurou aí a Revolução, atrasou a Revolução 4 anos, na época do Jugular, né, fazendo a revolta lá no Rio Grande contra o movimento, né.
constitucionalismo e tal, na Rádio Guaíba, levantou o Brasil. Aí surge, então, a homenagem ao Lins, porque ele já tinha desencarnado e deixado um legado. Não é uma herança que o Lins deixou. O Luiz Vasconcelos foi um mecenas que deixou um legado para a Federação Espírita Paraná, que ela honrou até um certo ponto. E agora corrompeu. Um tipo de fraude ideológica, né? Muito bem. Pelo comportamento, pela maneira como estão burocratizando, né? E igrejificando o movimento. Aí surgiu o Lins, nós fizemos uma grande experiência ali, lembrávamos do Eurípides Barçanufo, né, um grande pioneiro da educação no Brasil, que fundou um colégio lá em Sacramento, num burgo, né, longínquo das Minas Gerais. E como ele tinha uma mediunidade espantosa, né, por isso as mediunidades que vêm, né, para levantar o povo. Para levantar o povo, não vem pesquisadores, cientistas, ou para isso, para aquilo. Esses pesquisadores, cientistas têm um outro formato, né, uma outra responsabilidade. Ele veio para sensibilizar os seres humanos para essa realidade. Seja pela mediunidade, pelos fenômenos, vai criando, né, um sinal no psiquismo do indivíduo, né, via anímica, ou veja, via encarnação. Né. O animismo é a experiência reencarnatória para o espírito desenvolver possibilidades. Seja a experiência dele, seja as influências que ele recebe, as contribuições que ele recebe, principalmente as culturais de todo tipo, né. As religiosas também, é pena que as religiosas não acompanham, né, o avanço da cultura universal como nós vemos hoje. Estão defasadas as religiões, todas elas. Né? Os extremismos, os fundamentalismos lá no Oriente, é coisa bárbara. É bárbaro do ponto de vista, né, da cultura moderna. Então, o Espiritismo tem um conteúdo bastante profundo para você conhecer o objeto da educação, que é o aluno, né, e te fornece subsídios teóricos para você formatar uma filosofia espírita, que foi o que o professor Ney fez. Né? Não conheço profundamente a obra dele, li toda e convivemos juntos, né? E ele é muito técnico, porque ele normalmente ele usava os esquemas dos filósofos para montar as suas teses. Não é? Ele usava bastante, por exemplo, a ética do Spinoza para montar tal. O professor Ney ele foi tão dedicado e obstinado nessa área que ele além de filósofo, ele fez o curso de pedagogia no final da vida para criar a educação espírita. Então ele compôs os 3 estágios: a filosofia da educação espírita, a pedagogia espírita e a educação espírita. Ele chamou a escola que educa. Mas realmente é uma utopia para o mundo moderno. Então, quando nós fizemos o Lins, nós fizemos dentro de um modelo de escola constitucional, como a Constituição manda, né? O Espiritismo é uma filosofia, mas ele é considerado no contexto social e oficial como religião. E a religião, pela Constituição, para participar da educação, né, ela tem que ser aberta. Hoje, na história, né, do catolicismo, lá, tal, o catolicismo foi, então, a religião oficial do sistema educacional brasileiro era a Igreja Católica, a religião católica. Depois veio a briga com os protestantes, né, daí veio a Constituição de 46, na qual o Lins Vasconcelos participou extraordinariamente, liderando o movimento do Estado Leigo, né, e a Constituição de 46 vai daí fazer abertura na parte religiosa. Né? Ela não é obrigatória para a escola. O aluno é que escolhe a sua religião. E o Lins Vasconcelos tem que ter ética, porque é uma escola espírita, e tem que obedecer à Constituição, à liberdade de crença. Não pode impor um catecismo espírita, uma evangelização espírita. Né? Então, na parte teórica, a gente teve essa dificuldade. Né? Eles não entenderam. Nós organizamos um colégio dentro dos padrões tradicionais, que foi o melhor colégio particular do Brasil. Mas e ideal do professor Ney, porque ele era muito exigente. Infelizmente, ele levava ao extremo. Ele queria fazer um colégio tipo Londres, tipo Inglaterra, e fez. Toda a clientela do Lins era classe A, elite, e não era qualquer elite que podia participar do Lins. E houve uma concorrência tremenda. Nós estourávamos as vagas em pouco tempo. Nós tínhamos 800 alunos em tempo integral. Né? Ele criou o sistema de educação integral
né? E mais tarde o Lins vai servir de modelo para o Bom Jesus, para o Santa Maria, que são colégios religiosos tradicionais, e eles saíram por aí fazendo colégios fantásticos na periferia de Curitiba, escolhendo os melhores lugares, como o Lins estava num lugar privilegiado. O filé mignon, né, de imóvel de Curitiba é o Bom Retiro. Ele tinha uns 2 alqueires de área, são quase 50 mil metros quadrados, na frente do hospital, de um lado, do outro lado o Lins de Vasconcelos, a construção que eles já chamavam de Elefante Branco. O professor Ney vinha do colégio militar, ele era militar, coronel, né, da reserva, filósofo, educador, e impôs um modelo militar, né, mas com conteúdo filosófico, com conteúdo, né? E nós discutimos, né? Quando eu entrei no Lins, eu era jovem, formado em pedagogia, e fui chamado para lá, né? Ele era uma pessoa meio estranha, né? Inclusive, quem indicou ele para a federação, para ele ser o diretor, foi o Newton. Assistindo palestras dele sobre a evolução do espírito. Ele faz um cronograma da evolução do espírito. Tá bom, professor? Não. Aí ele... Conta agora a história até o final. Isso, daí o professor Ney Lobo foi convidado para a federação por indicação do Newton. E ele chegou lá, em 2 anos ele estruturou o colégio. Daí eu estava me formando em pedagogia, um jovem pobre, miserável, comendo mal na CEL. CEL é a casa do estudante universitário. Ia comer o boião da CEL. E, por incrível que pareça, eu fui criado com as melhores cozinheiras da família. Todas as nossas irmãs, mães ou outros eram cozinheiras de primeira categoria. Comida simples, mas aquela comida, né? Aí eu caio nas malhas da CEL. E nem boião do exército também. Aí, poxa, mas eu não comia, eu sou uma pessoa meio enjoada, dava 3 garfadas ali e faltava o resto. E eu estava precisando trabalhar ou ganhar um dinheiro. Eu ganhava dinheiro fazendo assim. Uma empresa de São Paulo resolveu fazer uma enciclopédia. Não sei se era a Barça ou a Barça. E fizeram escritórios em diversas partes do Brasil para levantar pesquisas sobre vocábulos de dicionário, né? Vocábulos e tal, no levantamento. Daí eu comprei um dicionário português do Lelo português. Comprei como é que é o nosso aqui Holanda, o Borque de Holanda, o Aurelião do Chico Anísio, né? O Aurélio. E montava em folha de papel jornal, levava lá para o escritório, eu dava uns 10 assim por semana. Então, aí eu fui lá no Lins, saiu uma professora notável do Lins, uma pedagoga, a Otaísa. A Otaísa foi esposa do professor Rubens Romanelli, a segunda esposa do professor Rubens Romanelli. Né? Ele já velhão, os espíritos criticavam, né? Ele mandou pintar o cabelo. Né? A Otaísa, Otaísa, entende? Uma senhora mulher, pessoa inteligente, até que ela foi fazer mestrado e pós-graduação na França. Ele é um educador da Universidade de Minas Gerais, de Belo Horizonte. E a Otaísa abriu vaga. Aí o Ney foi lá se apresentar para o professor Ney Lobo. Ela me falou, Ney, eu vou sair e tal, você está fazendo pedagogia, já está no último ano, você pode assumir minhas aulas lá no Lins de Vasconcelos, Instituto Lins de Vasconcelos. Foi uma pena depois de ser chamado de colégio, né? Reduziu a coisa. Aí ela me indicou, eu fui lá. Sentei na sala de espera, ela abriu a porta e eu entrei. Professor Ney, boa tarde, eu sou Ney Albá e fui indicado pela professora Otaísa, que saiu, para eu substituí-la, se o senhor permitir. Não aceito indicações da professora Otaísa. Até logo. Daí o Ney se sobressaiu como expositor da federação, participação no movimento espírita e tal, né? Seu Guignone, o João Guignone, professor Ney Lobo, temos aqui um extraordinário profissional, um menino brilhante, né? Participante ativo do nosso movimento, né? Que ganhou a simpatia e a consideração dos nossos confrades. Tal. Então eu indico ele para o senhor utilizá-lo como professor do Lins. No mesmo dia, o QI funcionou, né? Estava lá eu na coisa. Daí ele encontrou em mim um gangorra para diálogo, né? Sobre a questão. Nós fomos fundo. Daí nós chegamos a imaginar uma educação espírita.
até fazendo uma pesquisa reencarnatória do educando. Até essa ideia surgiu. Já que o educando é um ser interexistente, como dizia o professor Colombo Pires, então ele existe nos dois padrões, que traz no passado. Então vamos ver agora quais são os potenciais que ele traz, quais são as habilidades que ele deve desenvolver, porque se a reencarnação é programada, ela não é assim um tchuf da natureza, né? Não é uma coisa espontânea da natureza mecânica. Em certos níveis ela funciona mecânica, né? Mas ela é um projeto. Você criar um filho, você imaginar um filho, você já faz um projeto aqui. Porque aquele ser é um ser altamente delicado, sutil, importante, né? E a realização reencarnatória dele é o cumprimento dos dispositivos fundamentais que ele traz, né? Eu quero conquistar isso, isso e aquilo, desenvolver essas e essas áreas. Como você vai desenvolver a mediunidade? Eu quero desenvolver a mediunidade, né? Se eu tenho essa inclinação, normalmente o médium não tem, porque a mediunidade é coisa chata, né? Incomoda as pessoas, né? É muito difícil o médium, então, naturalmente chegar, não sei que ele estuda profundamente, mas normalmente o médium comum, ele tem dificuldade de trabalhar essa matéria, né? Por isso o Quen, o amor fraterno, o acolhimento, a formação do ambiente para dar segurança para ele e, né, ajudando o médium a calçar. E aí surgiu a educação do Lins de Vasconcelos, o colégio se projetou de tal forma, né? Nossa clientela era o judiciário todo de Curitiba. Nossa clientela era a Assembleia Legislativa Estadual. Nossa clientela era o Executivo, o Palácio. Os governadores iam lá da posse ao prefeito Mirim. Os prefeitos iam lá da posse ao prefeito Mirim. Fazíamos eleições políticas, formação de partidos, registro eleitoral dos alunos e eleição. Assembleia de alunos para discutir os problemas. Então ele estava lá. Em um colégio de tempo integral, com toda a estrutura possível, porque naquele momento já surgia esse grave problema das famílias, da mulher trabalhar fora ou da sobrecarga dos pais da vida moderna. Eles não tinham mais tempo de atender as crianças. A própria pedagogia manda, né? Nós fazemos hoje uma educação perversa. Nós não temos mais essas condições. Então já comentamos na origem do colégio a sua fama, né? O grau que ele chegou de desenvolvimento com uma escola particular que indiretamente colocou o espiritismo em respeito perante a sociedade, pela qualidade do trabalho realizado, né, e pela ousadia da estruturação de um colégio ímpar para a época, naquela situação, né? E o professor Ney era o mentor administrativo do colégio, nós trocávamos figurinhas e fomos criando até métodos próprios para o colégio. Método de ação ordenada e cooperativa, que são linhas filosóficas didáticas de atuação, né? Já para aplicada à educação. Então criamos até um sistema próprio, a partir da quarta série, que hoje seria a quinta série, que seria o ginásio antigo, né? Nós criamos um estudo só dinâmico. Toda a estrutura física do colégio foi adequada. Ele não media dinheiro e esforço para instalar recursos novos, porque a filosofia do colégio, na época, sob a orientação do seu Guignone, que era o presidente da federação, era que o colégio não fosse um colégio de renda, não fosse um gerador de renda para a federação, mas sim que todo o movimento do colégio fosse reinvestido na qualificação da educação, né? Conseguimos alguns ideais na parte pedagógica. Na parte administrativa é difícil, né? Porque o professor sempre ganha mal, né? E na folha de pagamento, né, no quadro do pessoal de um colégio, a parte que é mais cara é o pagamento dos professores, né? Pagamento dos professores. Então tínhamos muitas dificuldades, fazíamos incentivos de todo jeito para o professor melhorar a renda. Era um colégio de profissionais, né? Não é um colégio espírita de boa vontade, de voluntários, né? É um colégio que tem que obedecer toda uma exigência. Tá? O fato é que, quando o professor Ney nós estávamos no auge do desenvolvimento do colégio, houve uma crise administrativa na federação. Começou a retaliação do colégio e a modificação e a reestruturação administrativa. Que ano isso? Como? Que ano? Foi em 67,
75. 75. 7,5 para 7,6, por aí. Eles queriam criar uma divisão da direção. Porque o organograma do colégio até então era assim, o diretor, vice-diretor, e daí os técnicos nas diversas áreas, coordenação pedagógica, orientação educacional, tinha gabinete psicológico, entende? Então, essa estruturação vinha assim. Daí o corpo docente, corpo de funcionários, etc. Então, o diretor-geral, o professor Ney era personalizando, o professor Ney é que dirigia tudo, e eu, como vice, nós trocávamos figurinhas. Criamos um conselho diretor, uma direção colegiada dentro do colégio, né? Para a área de decisões, mas execução e orientação era o diretor-geral, né? E ele estava feliz. Olha, a educação moral e cívica, como eu falei, né, tão execrada, era religiosa. Não sei se era 3 vezes por semana, toda manhã, perfilava diante da bandeira nacional, um processo de canto do hino nacional, e alguém fazia desenvolvia um tema para as crianças sobre higiene, sobre isso, sobre aquilo, sobre a sociedade, durante 10 minutos, aí todo mundo para a sala dela. 20 para 8, começava o parque, né? Esse modelo que ele criou. Daí a federação impôs um ato institucional. Queira ou não, o professor Ney, a partir de agora, vai ter o diretor administrativo e o diretor pedagógico, o diretor de ensino. Sai o diretor-geral, sai o vice-diretor e fica o diretor administrativo e o diretor pedagógico. Aí o professor Ney diz, olha, eu não posso ficar com o pires na mão, pedindo para a federação ou para o diretor administrativo para eu fazer o projeto colégio. Pegou o boné dele, pegou o guarda-pó dele, o jaleco, sumiu do mapa e não voltou mais. Aí eu estava fazendo uma palestra no domingo na Federação Espírita do Paraná, todo domingo às 10 horas tinha uma palestra. Eu estava fazendo uma palestra na Federação. O João de Matos, um dos componentes da diretoria, Ney, suspenda aí a palestra, põe o fulano aí para ir falando, pediu desculpa para o auditório, e desça lá na sala da direção, que o Conselho Diretor da Federação Espírita do Paraná, Conselho Deliberativo, está lá reunido para conversar com você. Seu Guione, coitadinho, né? Seu Abíbio ali, professor Ney Albar, eles eram solenes assim. Conhecedor da sua dedicação e da sua capacidade, é o nosso Lins, o Conselho Deliberativo da Federação está convidando o senhor para assumir a direção do Colégio Lins de Vasconcelos, né, em substituição ao professor Ney Lobo. Como eu tinha essa relação, que se fala com o professor Ney Lobo, né, conhecia profundamente, e um dos princípios era o princípio da lealdade. Então eu falei para eles assim, olha, seu Guignoni, eu estou fazendo a palestra lá em cima, mas eu só poderei assumir o colégio, dar uma resposta definitiva, se os senhores acertarem, pelo menos trabalhistamente, a questão do professor Ney Lobo. Eles ficaram pasmos. Eu saí. O professor Ney me execrou, porque eu fiquei no colégio, né? A ideia dele é quando ele saísse, todo mundo ia sair junto. Mas não é bem assim, né? Porque houve daí buchichos, né? Tudo bem. Então rompemos ali com o professor Ney Lobo essa parte, né? Mas continuamos, depois eu encontrei com ele, tal. Daí eles resolveram o problema do professor Ney Lobo, trabalhistamente, né? Que eles tinham esse problema. Ah, você vai completar 10 anos, vai ser efetivado, porque o fundo de garantia, porque isso... Negociava essas coisas, todas as empresas fazem, mas a federação não poderia participar. Eu falei para o próprio, sei lá, o professor Liceia lá da faculdade uma vez. Muito bem, o professor Ney saiu, e o professor Melo, o capitão Nório Melo, assumiu o colégio na direção administrativa, e eu na direção de ensino. Com o tempo, o seu Melo ganhou confiança total em mim e liberou o colégio para eu dirigir. Daí nós fomos retomando de novo devagarzinho, né? Mas a retaliação da federação continuou, né? E discussões e tal. Né? Então o Lins de Vasconcelos foi um projeto frustrado para mim, né? Porque quando eu saí do Lins, eu saí por questões morais. Questões morais. Eles levantaram a tese de que eu, fraco e safado, fazia assédio sexual às professoras.
O Nelson se lembra disso. E daí discutiam intra-muro essa questão, né? Mas não abriu o jogo, tal. Não houve denúncia de ninguém, tal. Eu tive um momento de fraqueza realmente, mas uma fraqueza tolerável, porque o ser humano é humano, né? E eu admirei realmente uma professora, né? E fiz uma conversa indireta, não essas cantadas banais, essas coisas banais. Mostrei para ela alguma coisa que eu tinha, né? Interesse pessoal por ela. Mas não sabia que ela era uma desequilibrada. Ela saiu da minha sala e cebulou como se fosse um assédio, né? E ela era sobrinha do diretor administrativo. Ela foi imediatamente na sala do diretor administrativo e abriu a boca. Eu conheço porque eu trabalhei em empresas, eu sei como é que os diretores fazem. Né? E eu fiquei sem ação porque eu era ingênuo, era um bobo. Né? Eu devia depois chamá-la, pedir desculpas, explicar, né? Desculpe se eu também. Desculpe se eu também, minha querida. Porque acontece, não é assédio. Era uma questão de consentimento, de entendimento. Mas ela não tinha maturidade para isso. Né? O fato é que eu passei como o garanhão, rapaz, o bom da boca, o boêmio, o conquistador. E isso foi tão grave que depois incidiu, daí eu pedi demissão. Preparei todo o ano letivo, deixei tudo organizado e saí. Depois da apresentação no Teatro Guaíra, em dezembro, final de ano. Tudo filmado, passado na televisão, né, nos jornais locais, no meio-dia, da noite e tal. O Lins era uma instituição de Curitiba, da sociedade curitibana, em nome do espiritismo. Está entendendo? As filigranas disso. Mesmo que não fizesse essa educação espírita, ele se impôs pela sua qualidade, como que eles queriam. Né? Aí eu acabei saindo do Lins, porque o Lins era um ideal. Daí eu entrei em crise emocional. Daí começa a cepa, começa isso, começa aquilo. Eu fui para o estado trabalhar, fiquei um ano no ostracismo. Fui lá para o Itaiacoca. Respirar, plantar árvore, fazer, né, limpeza de rio, ajudar minha mãe a fazer a casa nova. Fiquei lá um ano, organizamos essa chácara. Aí o José Richa assumiu o governo na abertura. Foi o primeiro governador eleito depois da ditadura, lembra? Que houve em 83. Em São Paulo foi o Covas. Franco Montoro. Montoro? O Montoro. Primeiro governador. Isso. Do PMDB. Da época, né, que era o partido de diversas frentes. Aí o Richa assumiu o governo e muitos técnicos, agrônomos, biólogos, geógrafos, engenheiros químicos foram chamados para o Estado na nossa área. É a área do meio ambiente, a famosa Surema, que foi a substituição do Lins para a minha vida particular. Um amigo meu, que era engenheiro agrônomo, que ia dirigir um setor, me convidou para eu ir para a Surema. Mas essa era a segunda etapa, só para mostrar a minha crise. E essa crise não acabou. Ela se refletiu emocionalmente em mim, os problemas familiares que você tem, os desajustes emocionais com a esposa, com isso, com aquilo, a vida. Você não é de ferro. Não pense que você é espírita e você é intocável, é ileso. Não, nós somos humanos. Aí entrei em crise, revi, né, e tal. Mas isso é da minha crise, não é da pergunta. O porquê que eu saí do Lins frustrado. Ainda dentro da educação, vou pedir para a Cristina fazer a próxima questão. O colégio, ou o instituto, como prefere, ele aplicou uma pedagogia espírita? E mais ainda, existe educação espírita? Ou como alguns chamam, pedagogia espírita? Exato. É um processo em germe, né? Porque você veja, se na cultura o espiritismo é considerado religião, né? Isso dificulta muito a elaboração de uma filosofia espírita religiosa, de uma pedagogia espírita religiosa e de uma educação espírita religiosa. Limita, porque pela história e pela cultura as religiões são todas seccionadas, né? Liberdade de pensamento, não sei o que lá, mas as religiões hegemônicas, né, elas prevalecem e impõem o seu paradigma até nas suas escolas particulares. Mas a Igreja Católica, né, repetindo, que é a maior organização global que o mundo conhece, há 1.200 anos ela gerencia o mundo. Do Ocidente ao Oriente, porque ela começou no Ocidente. Ela que criou a universidade. Ela tem universidades em todo o mundo. Né?
Todos os colégios particulares, a maioria absoluta é católica. E antigamente, há 60 anos atrás, era só católico. Os protestantes, os luteranos, que abriam algumas áreas, né? Os adventistas e tal. Mas é domínio total. No início, quando nós fazíamos congressos de escolas particulares, a gente encontrava lá um civil, um diretor de escola, um pedagogo de escola e 20 religiosos. Eles dominavam tudo, inclusive as orientações e as decisões dos congressos, né? Então eles têm cancha e sabem fazer, né? Então o espiritismo sendo a religião, essa é uma dificuldade nossa. Porque você não pode falar sobre a reencarnação com uma sociedade, como já tinha, diversa. A diversidade é o normal, né? Você não tem só espíritas. Tal. Então nós fizemos um mote para entrar pelo viés religioso. Ao invés de criar um estudo ecumênico, nós criamos um estudo paralelo de religiões. Então os alunos que eram protestantes tinham aulas com um especialista protestante, que era professor da escola, né? Por exemplo, ele era professor da universidade e dava para os protestantes e tal. Baseados nesses livros mais avançados, não era na Bíblia, no catecismo e tal, esses livros de teologia profunda. Para os católicos, nós tínhamos um ex-seminarista, que coordenava o departamento de educação moral e cívica do colégio, que assumiu as aulas para os católicos, pegando os livros mais avançados de teologia católica. E nós usávamos figurinhas, os três. Nós planejávamos as aulas, os três, e cada um daí ia para o seu ramo. Daí os espíritas eram comigo, né? Então, eu queria um estudo paralelo das religiões. Daí para estudar catolicismo, protestantismo, né, o espiritismo. E os alunos espíritas, a gente entrava de sola no espiritismo, como você faz numa universidade espírita. Qual era a relação numérica, assim, como? católicos? Qual era a relação Porcentagem. Católicos, espíritas, protestantes? Mesmo assim, é católico dominante, né? Católicos ali, uns, sei lá, uma turma de 40 alunos, que era a média dessas turmas, né? Tinha lá 25 católicos, muito mais, 30 católicos, 3 protestantes e 2, 3 espíritas, né? E os pais dos espíritas enchendo o saco, né? Por incrível que pareça, né, nós tínhamos essa dificuldade. Nós preferíamos os professores leigos do que os professores espíritas. O professor espírita chega numa instituição dessa e ele acha que por ser espírita é o dono da bola. Não tem a humildade e a capacidade para se submeter às normas que, né, direção papapá, quer interferir no processo. Enfim, podemos discutir no recreio, na hora do descanso, tal, mas não querer tal. Então nós tínhamos mais problemas com o espírito. O professor nem odiava espírita. Incrível, né? A contradição. A professora Altaísa não aceita indicações e tal. Então o colégio passou por essa crise, né? Por essa frustração, e nós tivemos dificuldade em formatar uma pedagogia espírita, que mais tarde nós vamos fazer. O professor Herculano Pires, de um grupo de São Paulo, né, não sei o que, Simonetti, eles criaram uma revista espírita de educação. Como? Richard Simonetti. Não. Eram especialistas, profissionais, né? E o professor Herculano Pires participava disso. Então, nessa revista, discutia os grandes temas. Os autores eram, na verdade, o próprio Herculano. Isso. Herculano usou alguns pseudônimos para escrever na própria revista. Era da Edicel. Sim, o Dr. Jovini. Pode Inácio, ser. perdão. Isso. Realmente, o Eles editor da Edicel, que eu também esqueci o nome Isso, agora. Eles editaram uns seis volumes, mais ou menos, eu tenho em casa. Por ali a gente discutia bastante a psicologia espírita possível, né? A pedagogia espírita, a educação espírita e tal. Nesse campo filosófico, da discussão teórica, né? Em São Paulo foi criado um colégio espírita, lá parece que o Herculano, inclusive, participou. Instituto Espírita de Educação. Sim, isso. No Itaim Bibi. Isso. Em algumas cidades do interior surgiram muitos colégios espíritas, ou de espíritas, como eu digo, né? Lá em Divinópolis, em Minas Gerais, teve o professor José Carlos Pereira, escrevia uma coluna no Mundo Espírita sobre educação espírita, esteve no Lins fazendo conferência para nós, né? Eu estive em Anápolis, na cidade vizinha a Brasília, tinha um colégio espírita lá do professor, nome assim, tal, fazendo uma palestra, mas olha, o cara encheu o auditório.
pôs todos os alunos lá para assistir minha palestra. Era um colégio particular, né? No Rio Grande do Sul, né? Instituto Amigo Germano, tal. E aqui em Curitiba criou o seu Lins. Como outras escolas que a própria federação não tinha, né? Escola, não sei o que, Josefina Rocha, na área técnica, profissional, né? Alguns centros financiavam escola. Os lares espíritas antigos tinham o primeiro grau dentro do próprio lar. Professoras do município contratadas, né? O lar de Ponta Grossa, Ercílio Vasconcelos tinha professoras particulares e tal. Então, formatar essa parte técnica e teórica, né? Ela se processa assim, por, né, uma contribuição aqui, outra contribuição ali, né? E hoje a líder, por exemplo, entusiasta, né, com todas as discussões possíveis, é a Dora Encontre, né? A Dora Encontre, ela faz um encontro, né? Ela tenta fazer um encontro assim, porque ela é uma profunda conhecedora, né, da arte, ela é uma doutora em educação, né? E até por inspiração espírita, ela vai estudar essas escolas tradicionais onde Kardec estudou, Pestalozzi, ela tem trabalhos excelentes sobre o Jean Henrique Pestalozzi, que sou eu reencarnado, segundo a visão aquela coisa como é que falou? Do charlatanismo, né? A Neuta também é um grande médium, né? Na revelação, nas revelações mediúnicas dessas celebridades. E, muito bem, então a Dora Encontre serve de tal. Eu nunca escrevi nada, porque escrevi assim alguns temas em seminários, tal, fundamentação filosófica e tal. Agora, você realizar isso na prática é essa dificuldade. Eu acho que a maior dificuldade é a ideológica. Porque quando o Kardec fala sobre inserir o espiritismo na sociedade, ele fala que não é um trabalho de catequese, como é que chama, de discussão religiosa que eles falam, né? É assim um trabalho de amadurecimento da sociedade e de exigência, pedido da própria sociedade, de sistemas mais avançados. Então, nos centros espíritas, nós fazemos educação para os espíritas, não é? Tá certo? É uma maneira que nós temos de agir. Agora, a educação como instituição educacional, né? Obedecendo à legislação oficial, e por espiritismo aí é complicado. Então, ele entra como religião. E daí, como religião, a coisa fica muito reduzida, né? Então, você não dá educação espírita na escola espírita, você manda para o centro espírita, né? Para a escola dominical, para a escola de evangelização, para a educação espírita, para a mocidade espírita. Lá, sim, né? Não fica essa coisa, 2 gatos pingados espírita numa educação paralela. Também nós abandonamos esse processo. Agora, vamos lá, na informação teórica, filosófica, do conceito de educação, você pode pôr conteúdos espíritas, né? Para ir formando uma mentalidade. Então, entre os professores, nós organizávamos grupos de estudos e tal, né? Então, não existe um sistema educacional espírita como existe um sistema educacional protestante, luterano, católico, etc. Acho que não existe. E se existir, é um conflito danado. Então vamos fazer no centro espírita, através talvez da cultura, sei lá o quê. A Jacira vai fazer uma pergunta na mesma linha. Qual é, na sua visão atual, como está, ou como você vê atualmente a institucionalização da educação espírita, que está representada hoje por algumas faculdades e alguns colégios espíritas? Na realidade, são esforços de espíritas despertados para essa área, né? Sentindo a necessidade do espiritismo inserir-se na cultura, né? E sob o ponto de vista até da administração, né, fazer um curso superior espírita, na minha visão, é mais fácil do que fazer um colégio espírita de educação de base, por essas questões ideológicas. Porque os adultos que vão fazer cursos de superior numa faculdade espírita, é a mesma dificuldade que eu falei. A faculdades espírita integradas aqui em Curitiba, né, que é um ideal do professor coronel Ulisseia, Otávio Melquíades Ulisseia, né? Cara fantástico. Nós, na própria federação, não entendemos ele.
que ele também era ditador, ele era dominador e tal, e propôs à Federação Espírita do Paraná que nós fizéssemos a rede escolar espírita. Então, unindo a faculdade dele, o Colégio Luiz de Vasconcelos, a escola do Amaury Pena, né? Fez uma faculdade, depois Mauri Cruz. Mauri Rodrigues da Cruz. Mauri Pena dos Oliveira, que nome. A Mauri Cruz, adepto do... Mauri, né? Não é a Mauri. Tem uma faculdade aí, né? Então, eu vejo assim como um esforço extraordinário de espíritas que despertam para esse ideal. E como ensaios, né? Porque, queiramos ou não, uma faculdade se impõe perante a comunidade. É uma instituição positiva. Como os espíritas têm uma faculdade. E ele teve a coragem de pôr lá na frente. Faculdades espírita integradas. E com a visão da integração do conhecimento. Né? Que essa discussão hoje, na própria ciência, né? Desse dualismo, da integração do conhecimento, da multidisciplinaridade ou da interdisciplinaridade de contribuições de diferentes áreas do conhecimento, né? Tanto da ciência positiva, como das ciências sociais, como das ciências psicológicas, etc. Né? A ideia dele era essa. E ele, na época que ele fez a Fundação Bezerra de Menezes, né? Para ser a mantenedora e orientadora deste projeto da Faculdade Espírita, ele foi ao Chico Xavier conversar com o Emmanuel, com essa gente toda, que servia de referências, né? E evocou o próprio Dr. Bezerra de Menezes, né, via Chico, se ele poderia dar uma opinião sobre esse projeto. Né? E o Dr. Bezerra incentivou. Né? Incentivou e ele tinha pique para isso. Porque esses militares, sabe, de acordo com o contexto político, social da época, eles podiam fazer isso. Né? O próprio coronel Ney Lobo, ele fez um colégio de primeiro mundo. Não era para a comunidade geral. E o Liceu tinha uma ideia mais democrática e popular. E fez a faculdade. Então, ele foi criando cursos de serviço social. As primeiras especialistas em serviço social aqui de Curitiba foram formadas por ele, que é um curso excelente. Né? Ele tinha um grupo de pessoas realmente boa. A Maria da Paz era professora lá e tal. Né? Então, ele tinha um corpo docente selecionado. Né? Para abrir faculdade tem que ter todas aquelas exigências legais, de doutorados, mestrados, não sei o que lá. Muito bem. Então, ele teve dificuldades enormes, mas com as condições pessoais que ele tinha de relacionamento e autoridade que ele tinha, ele foi organizando, foi fazendo. Eu acho que uma das iniciativas do movimento espírita é ter esse pique, começar a fazer. E vai vendo todas as dificuldades. É o processo, né? Então, até um dia o conhecimento abarcar o conhecimento do espírito, não do espiritismo. Né? Porque hoje, no mundo, há diversos estudos e produções nessa área. A ciência, até eu queria falar para vocês que são interessados em estudo, conhecerem a obra do professor Carlos Pepe, que ele era um antropologista, paleontólogo, na realidade com formação em história natural, homem de conhecimento profundo, inclusive de línguas, né? E de pesquisas paleontológicas na geologia de Uberlândia, Minas Gerais e tal. Foi professor da Universidade. E ele foi ligado à mediunidade do Chico, principalmente quando o Chico foi para Uberaba. Alguns livros que o Emmanuel fez, a gente nota que tem a mão de um sistematizador, por exemplo, o Consolador, com algumas contradições. Eu consegui, por pesquisa, os livros dele. Um é sobre como organizar a pesquisa científica. Ele vai fundo no estudo da ciência, desde o histórico das ciências até, né, as pesquisas atuais do campo da ciência. Ele tem esse livro, eu tenho lá. Ganhei do Shimizu, um médico que veio estudar em Curitiba, São Paulo, e morava numa república de estudante. Ele me trouxe como presente. Tal. E eu tinha conheci ele em Uberaba, quando fui visitar o Chico, e ele. Então, tem obras que ele fala, inclusive, sobre todos esses assuntos que nós estamos falando. Espiritismo no primeiro século, Espiritismo no segundo século. Tal. Depois vou passar para você ver se nós achamos livros desses. Então, a institucionalização da escola espírita enfrenta essas dificuldades. É um princípio de coragem, né?
e de, vamos dizer assim, de um trabalho de autocrítica, né? E de tal. Porque nós, dizem as estatísticas que a religião que tem maior contingente de adeptos com formação de nível superior no Brasil é o Espiritismo. Percentualmente. Hã? Percentualmente. Percentualmente, que é a clientela espiritual. Então, essa gente pode ser, a minha ideia, por exemplo, no Lins, era começar a utilizar esse pessoal que tivesse pique, porque no sistema tradicional de manutenção de uma escola é difícil você manter uma escola particular. Né? Então, criar um espírito, que esse pessoal, pelo ideal, fosse elaborando uma educação espírita. Por trabalho voluntário, mas com uma alta cabeça. Bom, está aposentado o cara, eu estou num alto nível de vida social, tá? Né? O que eu vou fazer? Vai fazer pesquisas nisso ou naquilo dentro do Espiritismo, você tem informação. Não adianta ficar só rezando, fazendo concentração e dando passe, né? Ou desenvolvendo mediunidade. Essas pessoas podem contribuir com isso. A evolução institucional do centro espírita, no sentido cultural, né? Para ele ir discutindo essas questões e criar massa crítica e recursos humanos para ir ajudando isso, porque é um trabalho sério. Não é um trabalho pequeno você criar uma faculdade espírita. Não, mas nós vamos criar a faculdade espírita, nós vamos criar separatismo e tal. Não, o espiritismo é uma filosofia e tem uma contribuição cultural. E você pode criar daí nas universidades departamentos científicos. Né? Como alguns criam até na USP, tem um trabalho voluntário da pesquisa do espírito, que é o doutor, aquele médico, o... Como? Sérgio Felipe Salomão. Né? Tem pesquisas, tem trabalhos. Né? Jacira? Eu queria emendar uma perguntinha que não sei se ficou claro para todo mundo na questão do colégio. Para mim, ficou um vácuo, assim, se for possível, eu coloco aqui, se não for, tudo bem. Se o Ney Lobo fundou o colégio, era um colégio particular, como que a federação teve essa ingerência? Como que a federação pôde chegar e, aspas, expulsar o Ney Lobo? Com que autoridade? Eu figurei isso quando eu entrei em crise, dei uma entrevista para o jornal Mundo Espírita, não, para o Jornal de Santos, lá, esse atual agora, já, a Abertura. Né? Eu falei assim, não existe educação espírita. Existem colégios de espíritas, colégios de instituições espíritas, colégio de entidades mantenedoras espíritas. A federação então, era o colégio é mantenedora. A criação foi dela. Quando o professor entra no colégio, ele já tinha um histórico de trabalho. Né? E daí criamos esse modelo extraordinário, sob o ponto de vista da aparência, da mídia e da necessidade da comunidade da época. Um colégio classe A, estilo Londres, Inglaterra. Né? Então, de instituições espíritas. Por isso a dificuldade. Existe uma educação espírita. A educação espírita é todo um formato, né? Filosófico, pedagógico e daí aplicável na educação. E aí há essas dificuldades. Então temos que fazer no centro espírita, faz o espiritismo lá. A educação espírita ainda não existe, do ponto de vista. Bom, nosso último bloco trata de espiritismo e sociedade. Nós vamos fazer algumas questões e você, mais uma vez, livremente, nos traz os seus pensamentos sobre isso.